uma das maiores referências em neuroarquitetura do mundo. Hoje, aqui no Nordecor Talks, nós vamos falar com Andréia de Paiva, essa convidada internacional que vai trazer para nós muito conteúdo. Andréia, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui no Nordecor Talks. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Andréia, o que é esse tema fascinante e incrível chamado neuroarquitetura? Neuroarquitetura explicando da forma mais simples, é a combinação da neurociência e a arquitetura. Mas por que a gente faz isso? Para entender melhor como o ambiente físico pode nos afetar. Então, o propósito da neuroarquitetura, explicando um pouquinho, de uma forma mais elaborada do que só falando que é a combinação de duas áreas, o propósito é entender melhor a relação indivíduo-ambiente para que a gente consiga projetar espaços que atendam mais a fundo a necessidade de cada um. E nada melhor do que usar a neurociência, que é uma ciência que estuda o nosso sistema nervoso, da qual o cérebro faz parte, para entender aquilo que a gente não consegue necessariamente acessar conscientemente. Então, numa conversa com o cliente, por exemplo, ele vai me falar muitas coisas que ele quer, mas tem coisas que talvez ele queira, ou talvez até ele precise, ou o organismo dele precisa, e ele não sabe verbalizar, ou tem características do ambiente que podem afetá-lo de tal maneira que ele não vai saber identificar. E com as tecnologias da neurociência, hoje em dia a gente consegue observar isso e entender, então, muito melhor como o organismo é afetado pelo ambiente, tanto no curto prazo, imediatamente, como efeitos cumulativos de longo prazo, para criar espaços mais eficientes e mais saudáveis também. Perfeito. Esse é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço entre profissionais e também é um interesse cada vez maior de clientes finais, né? André, esse é um tema que realmente você tem muito conhecimento, é uma das maiores referências do mundo, mas como é que começou a tua história também nesse universo fascinante? Olha, minha história começou há mais de 10 anos atrás, quando eu já era arquiteta, eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela USP em São Paulo, e eu estava trabalhando na Fundação Getúlio Vargas e eu ouvi uma aula sobre neuromarketing, então neurociência aplicada ao marketing. E eu achei muito interessante entender os processos de tomada de decisão e como aquilo foge do que a gente consegue acessar conscientemente, né? Como as emoções afetam a gente sem a gente se dar conta. E eu falei, nossa, tem isso para arquitetura? Porque se uma propaganda vai me afetar, imagina um ambiente onde eu estou o tempo todo, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu me recupero no hospital, estudo na escola. Aí eu fui atrás, descobri a existência da ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura, que fica no Instituto Salk de Pesquisas Biológicas lá na Califórnia. E através tanto dos meus contatos com a ANFA, como no Brasil, nas minhas pesquisas, eu fui mergulhando, assim, eu me apaixonei por essa área depois que eu vi que realmente ela existia, ela estava ainda engatinhando há 10 anos atrás, então você não encontrava conteúdo em português, não tinha nada. Aí eu fui fazer o meu mestrado em Londres, já focando nesse assunto. Eu falei, não, eu sei que eu não quero parar mais. Sabia que eu estava, assim, já viciada naquilo. Uhum. E aí eu fui fazer o meu mestrado em Londres, voltei para o Brasil, comecei a dar aula na Fundação Getúlio Vargas, escrevi um livro em coautoria sobre esse tema, aí dei aula na FAAP. Atualmente eu sou... Na ANFA, eu sou vice-presidente do capítulo da ANFA do Brasil e membro do conselho da ANFA lá na Califórnia, e criei o NeuroAU, que é um espaço para difundir, né, divulgar conteúdo de neuroarquitetura em português, porque lá atrás, quando eu comecei a dar aula, assim que eu voltei para o Brasil, não tinha conteúdo em português. Então, meus alunos falavam, poxa, professora, você está falando tudo isso, onde eu encontro? Eu não falo inglês, onde eu encontro? Aí eu criei o NeuroAU, então é um espaço, convido todo mundo depois a acessar neuroau.com, porque tem muito artigo lá em português e em inglês. Atualmente a gente tem alunos de mais de 30 países diferentes, por conta do português combinado ao inglês. E enfim, é um prazer divulgar esse conteúdo, conversar sobre isso. Por isso eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com você. Eu já tive o privilégio de ser teu aluno em São Paulo, foi um curso presencial que foi
maravilhoso. Eu recomendo para todos os profissionais interessados, porque realmente é um tema que realmente vicia, porque é complexo, mas é gostoso, e com a Andrea foi um curso perfeito. E o NeuroU também é um portal que eu acesso também constantemente para ver conteúdos, e também o Instagram, que é sempre muito alimentado com muito conteúdo de altíssima qualidade. E hoje você está onde? Hoje eu estou na Itália, em Turim. A gente se mudou para cá, eu e meu marido. E, enfim, está sendo uma experiência interessante até. Tantas coisas que eu falo nos cursos sobre cultura e outras formas de usar os espaços aqui, o uso da cidade, do espaço público, é bem diferente do que eu vivenciava em São Paulo. Então, assim, está sendo quase um experimento, a mudança e o sentir usar, mesmo as moradias aqui, o design das residências, é tudo diferente, assim. Então, tá sendo interessante para eu ver na prática algumas coisas que eu falava na aula, assim, de como a gente se sente quando a gente sente falta de coisas de casa, de coisas que a gente está acostumado e tal. Então, bem rica a experiência. Que legal, que legal. Um privilégio realmente também, né? Com certeza, um privilégio. Andrea, a neuroarquitetura também tem muitos instrumentos e muitos ensinamentos onde a gente pode utilizar os seus princípios em áreas diferentes, né? Sim, a gente tem muitas, tanto metodologias como as coisas que a gente aprende a partir dos experimentos, que a gente pode aplicar tanto na arquitetura, como no urbanismo, como no design de interiores, como em qualquer tipologia de edifício. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas é só para edifício hospitalar? Porque tem muita pesquisa no campo de edifícios hospitalares. Eu falo, não. A gente pode olhar para o que a gente aprendeu com o experimento que foi feito no hospital e fazer a ponte desse conteúdo com, sei lá, meus projetos residenciais, meus projetos corporativos, educacionais e até mesmo, como eu falei, o design de cidades. Então, ela pode ser aplicada em qualquer escala, né, desde a cidade até design de interiores de um ambiente no edifício e em qualquer tipologia. E a ideia dela, muitas vezes, as pessoas também confundem, como tem muitas... É muito complexo estudar e, assim, fazer a investigação em termos de experimentos. Uhum. Mas o que eu falo para os arquitetos, designers que me procuram, urbanistas, é que a gente não precisa conduzir os experimentos que são feitos no meio acadêmico, com metodologia, com financiamento, enfim, tem muitas questões e aprovação ética e tal, que são os cientistas ou as pessoas mais do mundo acadêmico que estão investigando, e a gente olha para o que eles publicam, para o que eles investigam, acessa esses resultados e traz isso para a nossa aplicação prática. Então, tem várias formas de aplicar, não é só investigando, mensurando, é também aprendendo, porque tem uma série de temas dentro da... Pensa o ambiente, ele é extremamente complexo, tem tantas características. Posso estudar o efeito da iluminação, e aí eu posso estudar o efeito da iluminação na sala de aula, fica super mais focado e específico. Ou a iluminação em casa, ou na cidade, a poluição luminosa à noite. Enfim, tem 1000 assuntos que a gente pode... Dentro de iluminação, que é só uma característica do ambiente, já tem várias quebras, assim, várias caixinhas que a gente pode abrir e se aprofundar. Mas além da iluminação, tem a presença de natureza, tem as formas, tem as cores, tem os cheiros, tem os sons, enfim, tem a congruência de estímulos multissensoriais. Então, você não olhar para uma característica do ambiente só, mas como várias características interagem e influenciam a nossa percepção. Enfim, a gente pode olhar, então, para várias características do ambiente, por um lado, e, por outro lado, a gente pode olhar para várias características humanas. Então, a gente pode buscar estudar como o ser humano percebe o ambiente e o que afeta a percepção, ou como ele transfere a sensação de um ambiente para a experiência que ele está vivendo. E, de repente, eu vou te perceber de um jeito diferente. Eu falo, ele foi mais legal, ou ele foi menos legal comigo, ou achei ele muito duro, ou muito caloroso, ou muito frio. Dependendo das cores do ambiente, dependendo da iluminação, isso é transferência de sensação, e isso é uma das coisas que a gente estuda quando a gente está olhando para a pessoa e para a pessoa no ambiente sempre, né? E entendendo a percepção, mas tem temas como memória, tem temas como emoção, tomada de decisão e comportamento, envelhecimento, desenvolvimento. Então, assim, dá para olhar tanto para os temas específicos do ambiente, os temas específicos da pessoa e combinar
os dois. Então, assim, tem muita coisa para a gente aprender e para a gente aplicar nos nossos projetos. Muito. E quanto mais a gente vai se armando desse conhecimento, mais projetos ricos e com qualidade a gente vai conseguindo desenvolver, né? Com certeza, e assim, até um medo que eu vejo muito, principalmente arquitetos e designers, quando são só os usuários do espaço que vêm atrás da neuroarquitetura, eles estão interessados nos efeitos positivos que o ambiente vai ter neles, mas às vezes, dando aula para arquitetos ou palestras e tal, eu vejo que tem um certo receio do tipo, no fundo, a neuroarquitetura vai criar uma receita de bolo, assim, né, uma série de diretrizes e que a gente vai ter que atender e vai enrijecer o trabalho, vai tirar a nossa criatividade. E muito, muito pelo contrário, assim, você conversando com quem aplica a neuroarquitetura e você buscando entender do assunto, você vê que não tem como criar regra, porque tudo depende do contexto. Então, assim, uma mesma escola feita em outra região, para outros alunos de outras idades, isso vai transformar aquele projeto. Então, não tem uma regra, tanto por isso, como porque o assunto é extremamente complexo. Então, assim, a ideia é melhorar ou embasar mais as nossas decisões. Então, você consegue tomar decisões com muito mais... Não é certeza absoluta, não estou dizendo que faça isso e você vai ter tal resultado. Não, você aumenta as chances, mas isso já te dá muito mais confiança para a sua tomada de decisão, para esse embasamento. Isso faz você não se sentir tão, às vezes, até solitário, né? Numa conversa com o cliente, eu vejo muitas vezes assim, o cliente, não, mas por que você está querendo que eu faça desse jeito? Eu quero de outro jeito, o projeto é meu, eu que sei. E tudo bem, a decisão final é sempre do cliente, mas se você fala, olha, não sou só eu, Andréia, que penso assim, eu estou me baseando aqui nesse estudo que foi feito na Universidade de Oxford para tal profissional, enfim, com um time de cientistas, e que eles investigaram que essa característica do ambiente gera tal efeito. Você tem certeza que você quer correr o risco de gerar esse efeito nos seus usuários? Porque se você quiser evitar, aí é bom, então, não colocar isso. Enfim, você ganha essa certa força de argumentação e você melhora também não só o seu embasamento, mas até mesmo a sua intuição. Então a ideia não é tirar a criatividade, é melhorar, é você ter mais elementos. Quanto mais memórias a gente tem, conhecimento a gente tem, mais criativo a gente fica, porque mais ideias desconexas a gente consegue conectar. Então a neuroarquitetura dá mais elemento para a gente ser ainda mais criativo, se destacar e fazer alguma coisa original, por favor, e não seguir uma regra e entregar só mais do mesmo. Perfeito. É muito bacana quando tu fala isso, porque aí vem à mente vários lembretes de grandes projetos também que utilizam esses princípios, mas também trazendo isso para uma realidade mais aproximada, quando a gente trabalha com interiores, para poder criar um projeto realmente mais saudável para um cliente específico, né? Em relação à escolha de cores, de texturas, de iluminação, todo esse contexto de um projeto realmente bem pensado, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa considerar sempre esse contexto específico. Isso faz total, aplicando ou não a neuroarquitetura, entender o contexto do projeto e trazer isso para a sua prática, para a sua comunicação com o cliente, isso é fundamental. É um ponto super importante. Inclusive, com a neuroarquitetura, estudando a fundo alguns temas dentro dessa área, que acho que já ficou claro que ela é uma área ela não é um tema só, né? Ela é cheia de temas. Mas estudando melhor o ser humano, o funcionamento do cérebro, do comportamento, a gente não só entende a nossa relação com o ambiente, mas a gente muitas vezes entende melhor o nosso cliente, né? E os usuários do espaço, que nem sempre são as mesmas pessoas. Às vezes o cliente é quem está pagando e não vai usar, e quem vai usar são outras pessoas. Mas então, até nessa relação com o cliente, na forma de recebê-lo, na forma de fazer um briefing com o cliente, você consegue pensar em novas estratégias ou combinar elementos que antes você não estava combinando, exatamente para ter acesso a informações mais importantes que vão te trazer mesmo o que você precisa saber para aplicar no seu projeto, para entender esse contexto específico dessas pessoas. Então, tem coisas que você aprende estudando fora, mas tem coisas que você aprende lendo esses estudos, entendendo mais do ser humano e interagindo mesmo com o seu cliente, mudando as suas abordagens, suas técnicas para realmente conseguir conhecer melhor essas pessoas e entender o que elas precisam e o que elas querem, que nem sempre são coisas tão alinhadas assim. Verdade, perfeito. E quando a gente fala também em arquitetura comercial,
a gente entende também que todos esses instrumentos também proporcionam experiências para os clientes, mas também acabam induzindo os clientes a um consumo focado nas marcas que nos contratam, né? Sim, esse é até um tema polêmico, né? Eu até falei, eu comecei pelo neuromarketing, porque foi onde eu ouvi falar de neurociência aplicada, e esse é um tema, hoje em dia, bastante polêmico, porque a neuroarquitetura, de uma maneira geral, ela está muito mais voltada para a parte de saúde, bem-estar e criar, enfim, espaços mais eficientes e saudáveis, e não a focar só o consumo. Mas sim, a gente entendendo esses processos mentais, cognitivos que fogem do acesso consciente, a gente muitas vezes consegue, de certa maneira, através do design do ambiente, das cores, da posição dos elementos, a gente consegue induzir comportamentos sem que as pessoas se deem conta, nem que elas mudaram de comportamento e nem que a gente colocou alguma coisa no ambiente para fazer isso. E aí eu vou dar... Isso é muito utilizado em alguns ambientes de consumo, sim, mas eu vou dar um exemplo mais relacionado ao design ativo, que é como incentivar as pessoas a se mexerem mais, porque isso, sedentarismo, é só olhar, digitar no Google sedentarismo, vai ver dados da Organização Mundial da Saúde, assim, que é um problema mundial e que aumenta o risco de morte pela maioria das doenças, assim, é um negócio super problemático. A gente tem que combater com tudo que a gente pode, inclusive com o ambiente. E eu estou participando de um estudo em Singapura, por isso que eu quis dar esse exemplo, porque é um experimento que eu estou participando em Singapura, que até a gente vai apresentar esse ano na conferência da ANFA, que num escritório tem uma escada que conecta só 2 pavimentos e a gente, em cada semana desse experimento, a gente fez uma intervenção diferente de design nessa mesma escada. Então, com design biofílico, que significa trazer mais elementos de natureza, criar uma atmosfera mais natural para essa escada, com cores, com luzes, enfim, várias semanas, cada uma com uma intervenção diferente. E o que a gente observou é que isso fez total diferença na quantidade de pessoas que usam a escada, ao invés do elevador, e que algumas intervenções eram ainda mais eficientes. Por exemplo, essa da presença da natureza foi onde a gente teve lá o nosso pico de uso da escada. Então, esse é um exemplo. Mas pensando mais no ambiente de consumo, um exemplo de restaurante por quilo, só para dar um exemplo, enfim, interessante, acho que todo mundo vai se reconhecer talvez nele. A ordem que a gente apresenta a comida faz diferença no que a gente come. Então, assim, se a salada tá antes e eu já enchi meu prato de salada, no final já mal vai ter espaço para as coisinhas mais gordurosas e tal, e eu fico com uma alimentação mais saudável, e isso é muito discutido quando a gente fala de ambientes para criança, cantina escolar, etc. E no caso de um restaurante por quilo tradicional, para adultos também e tal, o tamanho do prato faz a gente, sem perceber, comer mais ou menos. Porque se eu pego um prato enorme e aí eu coloco lá, mesmo que eu ponha coisas saudáveis, uma folha de alface gigante, arroz, feijão, a carne, quando eu olho lá, assim, o prato parece vazio. E aí eu continuo, então, a cada nova coisa que surge, eu ponho mais um pouquinho porque o prato está vazio. Se o prato é pequenininho, eu pus uma folha de alface, já não tem nem espaço para arroz e para o feijão. E aí a tendência é que a gente coma menos. Então, assim, tem alguns truques nesse sentido que incentivam, sim, diferentes hábitos de consumo. E para ambientes onde, enfim, lojas, shoppings, o que a gente discute muito mais hoje em dia não é incentivar o consumo, mas incentivar uma conexão com a marca. E tanto para incentivar o consumo como para incentivar a conexão com a marca, o ambiente faz total diferença também. Então, você criar um ambiente diferente dos shoppings antigos, que eram tipo cassino, que você não põe janela para a pessoa não perceber que o tempo está passando e ficar louca lá dentro por horas e horas. Hoje em dia, a gente já sabe que, assim, tudo bem, aquilo tem um efeito e a pessoa perde a noção do horário? Tem. Será que a pessoa vai querer voltar para esse shopping depois? Será que ela vai gostar da experiência que ela teve lá? Será que ela vai sair exausta de lá ou sair querendo mais? Então, hoje em dia, a gente inverteu um pouco essa forma de analisar e a gente percebe que trazer uma solução mais agradável, mais saudável, que a pessoa se sinta mais bem cuidada, mais bem recebida, é algo que gera um vínculo com a marca, até uma fidelização que é muito mais rico, muito mais forte e duradouro
do que você fazer uma coisa só para ela comprar agora e de repente ela fica com raiva até daquela compra que ela fez por impulso e não quer nunca mais voltar. Então, são alguns cuidados assim que a gente tem nessa mudança de perspectiva desses ambientes de consumo e, de novo, mudando ou não mudando a perspectiva, entender mais sobre o cérebro e sobre o comportamento faz com que a gente consiga trazer alguns elementos para realmente tentar induzir, nunca forçar, induzir o comportamento. Inclusive, para quem quiser saber mais desse assunto, eu sempre recomendo o trabalho do Richard Taylor. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017, se não me engano, e ele criou essa expressão nudge, que é em inglês, né, mas que significa um empurrãozinho, um cutucãozinho assim, e ele fala sobre isso sendo feito em políticas públicas, isso sendo feito nas propagandas, isso sendo feito na comunicação com o cliente, e também ele traz exemplos de cidades, de espaços, inclusive esse da cantina escolar é um exemplo que tem no livro dele, de como a gente transforma as escolhas das pessoas, ele chama, né, arquitetura da escolha. Não é necessariamente a arquitetura do ambiente, mas como a gente arquiteta, como a gente constrói o nosso discurso ou o nosso espaço, a gente pode influenciar, né, ou incentivar as pessoas a irem para um lado ou para o outro. Nunca é forçar, a pessoa sempre pode escolher, ela pode escolher não ou sim, mas a gente acaba induzindo conforme, querendo ou não, aplicando ou não isso, aplicando ou não a neuroarquitetura, esse é um detalhe importante, que as pessoas pensam, então a neuroarquitetura é para manipular, então vamos fazer só arquitetura, mas a arquitetura acaba manipulando a gente também. O layout que eu crio para o meu edifício, para o meu ambiente, vai fazer as pessoas andarem mais ou menos. O móvel que eu trago para os meus ambientes vai fazer você sentar mais afundado, com uma postura ruim ou mais ereto, com uma postura saudável. A gente está transformando, querendo ou não. Então é importante entender como a gente está transformando o bem-estar, o comportamento, as percepções, para a gente fazer da melhor forma possível, da forma mais saudável possível. Perfeito. E tudo isso que você falou são reflexos, logicamente, que influenciam muito na economia e no desenvolvimento também dos comércios. Hoje, as marcas, pelo que eu percebo em estudos também aqui no Brasil, estão focadas muito mais na fidelização do cliente para garantir um negócio a longo prazo do que só uma compra por impulso. Esse movimento do mercado realmente vem mudando, até por causa de uma questão de concorrência e tudo mais, mas isso que você falou foi perfeito. Sim. Não, então, aqui na Itália, eu até participei de um evento recentemente em Veneza, em que foram pessoas que fazem projetos de shoppings aqui na Europa e que falaram, e a gente teve uma super conversa exatamente sobre esse assunto e sobre até esses ambientes de consumo hoje em dia, pelo que eles falaram, aí eles que têm mais experiência no assunto, a compra nem precisa acontecer ali, a compra pode acontecer online depois, mas o ambiente de consumo ele não vai acabar porque tem o shopping online, porque ele tem uma importância que vai além do consumo, que vai em oferecer uma experiência interessante, em você se conectar com a marca, em você querer voltar porque você gostou do que você vivenciou ali. Então, acho que isso é muito mais rico. Tanto é que as lojas da Apple até são um exemplo, né? Elas são um ambiente que oferece cursos e que oferece oportunidade de conhecer pessoas que usam produtos ou que têm trabalhos semelhantes ao seu, muito mais do que só um lugar para você ir e comprar. Eles são um exemplo entre vários hoje em dia, né? É uma tendência mesmo de transformação de visão e de uso desses espaços de consumo. Perfeito. E André... até, só uma coisa para incluir, com a pandemia, eu acho que teve uma mudança ainda maior nessa visão dos espaços de consumo, porque a pandemia, tranquilizou agora e muitas pessoas voltaram a trabalhar no escritório, mas muitas pessoas mantêm uma rotina híbrida ou até uma rotina só de home office, assim, que ficou da pandemia e não mudou mais. E assim, às vezes esse espaço de supermercado que você vai, ou esse espaço de shopping, de loja, esses espaços, eles ganham uma importância para reequilibrar aquilo que você está tendo em falta ou em excesso, porque você está ficando muito em casa. Então, você está com uma vida menos equilibrada, para quem está trabalhando só de casa, passa muitas horas no mesmo espaço, seu espaço já de morar e você ainda fica lá trabalhando, aí pode faltar exposição à luz natural, contato com a natureza, contato com outras pessoas, interagir, se conectar, cores, texturas, etc. De repente, na hora que você vai ao mercado, ou na hora que você vai na padaria, ou na lojinha, na farmácia,
esses lugares te ajudam a trazer essas características do ambiente que na sua casa, de repente, você não tem tanto. Então, assim, ganha até uma importância melhor para trazer esse equilíbrio para a nossa vida e o bem-estar. Perfeito. Esses locais realmente têm se esforçado muito mais para oferecer experiências também para os seus clientes, para que sejam locais gostosos, para que eles possam sair do conforto de casa para ir até o espaço físico de uma loja, até porque também se tem o online para fazer a compra ou tem o espaço físico, se o espaço físico não for tão bom, a pessoa vai comprar online, né? Exatamente. Aí ela não tem mesmo por que ir para esse espaço físico e aí sim existe a chance desses espaços, né, serem cada vez mais eliminados. Mas se eles são confortáveis ou não só confortáveis, mas interessantes, se ele oferece alguma coisa diferente, assim, que você não vê, que não é comum, que, enfim, seja pelas pessoas que estão lá, pela arquitetura, pelo que a arquitetura te possibilita de, sei lá, um playground para os filhos, ou, enfim, de se conectar com outras pessoas, isso faz total diferença na tomada de decisão das pessoas, de ficar na preguiça em casa e só comprar delivery, ou não, de ir para aquele lugar. E é isso, não necessariamente você vai para consumir, você vai porque você quer viver aquele espaço, você quer viver alguma experiência ali, que é muito mais interessante. O consumo, ele vem como uma consequência se tiver que vir. Mas, assim, você estando lá, se conectando com a marca, é isso. De repente, você nem consome hoje, mas daqui uma semana que você precisa daquele produto, você vai lembrar daquele lugar, você vai falar, nossa, então é esse que eu vou. Se você não teve esse momento de conexão, quando você realmente precisar do produto, aí talvez você vá no concorrente, no mais barato, no que tá na internet mesmo, enfim, né, fica uma resolução diferente. Andréia, e a iluminação é muito importante para todos esses ambientes. E um tema que é novo e é muito pouco conhecido também entre os profissionais é a questão da iluminação circadiana. Como que a iluminação ela funciona nesses ambientes para a saudabilidade dos espaços ou para tornar esses espaços mais ricos? Certo, a iluminação é um elemento assim extremamente importante quando a gente está falando de espaços para pessoas e animais. Eu ia falar pessoas, mas assim todos nós, assim, né, todos os seres vivos, até desde as bactérias até os seres mais complexos, tipo nós, nós de alguma maneira percebemos e regulamos a atividade do nosso organismo com base nas variações de iluminação do ambiente. Como assim? Nós temos sensores na nossa retina, que mesmo quando a gente está de olho fechado, ou seja, mesmo quando a gente está dormindo, esses sensores detectam iluminação ou variação na iluminação do ambiente. Por isso que você está dormindo, está tudo escuro, aí o sol começa a nascer e entra uma luzinha ali no seu quarto, você está de olho fechado, querendo dormir mais, e ainda assim você vai automaticamente despertando por conta desses sensores. E com base nisso, então, o nosso organismo, ele, digamos, sincroniza com os ciclos de luz e escuridão do ambiente. Isso aconteceu ao longo de toda a nossa evolução, numa época em que a única iluminação que a gente tinha mais, assim, controle era o fogo. O sol estava lá acontecendo, então a gente dormia à noite, ficava acordado de dia. Isso é chamado de ciclo circadiano. Você falou da luz circadiana. Esse nome circadiano vem do ciclo circadiano, que é esse relógio biológico de 24 horas que funciona sincronizado com a variação de luz no ambiente. O que acontece hoje em dia com a arquitetura, com o design e com a iluminação? Com a arquitetura, pensando sem a iluminação, mas a arquitetura e os materiais opacos, a gente já consegue controlar nossa exposição ao sol. Então, aqui construir um teto, construir uma parede, 4 paredes, e aí agora eu tô aqui de dia e não tem luz nenhuma entrando no meu ambiente, ou põe uma janelinha pequena, entra um pouquinho, põe uma janelona, várias janelas em vários cantos. Então, assim, a gente consegue controlar essa nossa exposição à luz do sol nos ambientes por conta da arquitetura. E com a iluminação, a gente consegue controlar a presença de luz ou não, que antes era com fogo só, para a gente trazer luz à noite. E agora a gente tem a iluminação artificial, que a gente usa para trazer luz tanto de dia no ambiente, porque por conta dos materiais opacos e tal, não entra luz suficiente do sol, então a gente precisa de luz artificial de dia, e de noite, que a gente quer ficar acordado, que a gente tem coisa para fazer, luz artificial também. O que acontece? O nosso organismo ele não identifica a diferença
agora é a luz do sol, então vou sincronizar, não, essa luz é artificial, agora eu vou ignorar a presença dela aqui. Não, ele continua sincronizando com a luz do ambiente, seja ela natural ou artificial. Então é uma coisa para a gente tomar cuidado, porque o nosso projeto de iluminação vai afetar diretamente esse ritmo das atividades do organismo de cada indivíduo. Tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível, então tem diferenças individuais, mas no geral todos nós vamos perceber e automaticamente, involuntariamente, sincronizar o nosso organismo com essas luzes. Então, assim, tem alguns cuidados que a gente tem que ter, principalmente com a qualidade da luz que a gente traz para os nossos ambientes, a luz artificial, porque a luz azul, né, as ondas eletromagnéticas do tipo azul, elas são as ondas mais parecidas com a luz do meio-dia, que, né, na luz do meio-dia, a distribuição de ondas eletromagnéticas ela é bastante equilibrada, então tem um pico também da luz azul e das outras cores de luz. O que acontece? A luz azul, que é essa que tem o pico no meio-dia, é a que tem o maior potencial de influenciar o nosso relógio biológico, ou seja, de bloquear o relaxamento que a gente precisa, né, ou bloquear, melhor do que falar relaxamento, é bloquear a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, assim, a luz azul de manhã, ok, mas a luz azul no final do dia, mesmo no final da tarde, ela vai bloquear a produção de melatonina, e a gente precisa produzir melatonina, não é na hora de dormir, agora deu 11 da noite, começa a minha produção de melatonina, não é assim, começa horas antes da gente dormir, para que quando a gente deite, a gente pegue no sono e tenha um sono de qualidade rápido. Não adianta eu dormir, não ter insônia, mas tá um sono leve. Aí eu durmo várias horas, mas assim, horas boas de sono foram 3, 4, que foi só o finzinho da noite. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com qualidade de luz, principalmente próximo da hora de dormir, não só na hora de dormir, tem que ter um quarto escuro, com um bom blackout, etc. E por isso surge, então, a luz circadiana, que é uma luz que tenta simular ou imitar essas variações de iluminação que acontecem na iluminação natural por conta do movimento, né, do movimento da Terra em relação ao Sol, etc. Então, e aí tem um detalhe importante para a gente considerar quando a gente fala de luz circadiana, que existem diferentes tipos. Então, você pode pensar, então a luz é mais fraca à noite e mais forte de dia, mas aí é uma luz que pode, cuidado, né, prejudicar a nossa visão dependendo do que a gente vai fazer à noite. Se eu vou ler um livro, eu preciso de uma luz um pouco mais intensa para que eu consiga enxergar e não prejudicar a visão, porque a gente não pode esquecer tudo que a gente aprendeu para aplicar uma coisa nova que a gente está aprendendo. Então, eu estou aprendendo o ciclo circadiano, mas tudo que eu sei sobre a importância da luz para a gente enxergar bem e tal, a gente tem que manter. Mas eu estava falando sobre a luz, a qualidade da luz circadiana. Então, tem essa coisa dela ser mais forte ou mais fraca, mas não é só isso que muda ao longo do dia. A gente acabou de ver que a distribuição de ondas eletromagnéticas ou a temperatura da cor dessa luz, ela muda, né? Então, a luz do meio-dia é uma luz muito mais fria, muito mais branca, e a luz do pôr do sol ou do nascer do sol é uma luz muito mais alaranjada, amarelada. Então, isso é um outro elemento para a gente também usar de inspiração quando a gente está criando a luz circadiana ou escolhendo a luz circadiana para o ambiente, né? A temperatura da cor e a qualidade mesmo. Então, menos emissão de luz azul à noite, no final do dia, e mais emissão dela quando é de manhã, que é o horário ideal para a gente ser exposto a esse tipo de estímulo. Andréia, a gente quer agradecer enormemente por você ter aceito esse nosso convite e por esse tanto incrível de informações de altíssima qualidade que você trouxe, e a gente sabe que tem ainda muito mais informações. E para as pessoas profissionais de arquitetura, engenharia, design, ou enfim, os interessados por esse assunto fascinante, como é que elas podem acessar os teus conteúdos? Certo. Bom, antes de mais nada, eu que super agradeço por estar aqui, pelo seu convite. É um grande prazer sempre que a gente tem a chance de interagir, adoro isso. E para acessar os meus cursos, tem no site, não só os cursos, mas o material que está distribuído gratuitamente de artigos, vídeos no YouTube. O site é neuroau.com, né? Neuro de neurociência, AU de arquitetura e urbanismo. E o Instagram é neuro_,
A U. Então, nessas duas vias, assim, tem muito conteúdo que eu compartilho, que todo mundo consegue acessar, além de informações sobre os cursos que estão no ar, os cursos novos que estão surgindo, tem sempre, aí eu estou sempre envolvida com várias iniciativas que eu adoro compartilhar. Então, mais uma vez, super agradeço o convite, é um grande prazer mesmo estar aqui. Espero que eu tenha conseguido aí deixar as pessoas mais, pelo menos, curiosas em relação a esse assunto, que eu acho apaixonante. Com certeza, porque é o assunto que vai puxando o outro e que dá uma infinidade de gatilhos para buscar mais conhecimento. Então, a gente agradece vocês também por terem acompanhado esse Talks e aguardem porque vem muito mais conteúdo por aí.